Ah, nada como uma partidinha de ténis para descontrair daqueles dias de porrada em Dublin. Mas isto também funciona como pré-genérico do segundo episódio. Portanto, é provável que uma destas três pessoas com quem estou a trocar umas bolas seja o próximo atleta com quem vou treinar e sofrer. Será este senhor, de meia idade? Será aquele senhor de cabelo curto e grisalho? Tu queres ver? Não, deve ser o senhor. Até porque esta menina frágil de óculos de certeza que não é. O meu nome é António Raminhos e sempre gostei muito de artes marciais. Vi todos os clássicos dos anos 80. Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme, Cynthia Rothrock. Pratiquei algumas modalidades, mas nunca fui muito longe, porque... tenho medo de levar na boca. No entanto, sempre pensei, como será o dia-a-dia de alguém que decide fazer do desporto marcial um modo de vida? O que sofrem? Como vivem? Do que abdicam? Estas são as suas histórias. E a minha também. Top of the class on the road, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor. Bom dia. Bom dia. Então, Pronto? tudo bem? Tudo fixe. Prazer em conhecer-te. Prazer. Às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Acabas por te habituar. Não me habituo. Custa sempre, mas Tu habituas. levantas-te aqui às 6 para estar aqui às 7? Às 6, para Mas tu vir nas moras aqui ao calmas. lado? Eu moro nas Laranjeiras, mas eu gosto de acordar com calma. Quantas horas é que eu acordei? 5. Não, às 6. Te acordei à mesma hora que Gosto tu. de andar com pressa. Exato. Olha, como é que é? Para onde é que eu vou? Now, future expedited, now we on the fast track. Here we go, at the top of the class on the road, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor, ayy, on the road, here we go, yeah we winning by a landslide. Never see me coming on my landmine. Yeah, I ain't taking no Começar com o joelho da frente. O outro. like you know I'm the man. If you ain't know, you about to understand. Yeah, Cada vez que venho a um treino, eu penso, porquê é que tive esta ideia? Porquê é que eu tive esta ideia? dream and we coming for the bag. Yeah, and we ain't never going back now. Future expedited, now we on the fast track now. They want lend a hand, now they see us on the map now. It's time to act out. Here we go. At the Estou muito branco. maxed out, put the pedal to the floor. Ayy, on the road, here we go, yeah. Eu fico, mas não adianta queixar-me. Flow, yeah. On the road, here we go, here we go. Espera aí. Dá-lhe papel higiênico. Devia ter trazido a coquilha. Bora! Here we go, at the top of the class on the road, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor. On the road, here we go, yeah. At the top of the class on the road, hey. It's time to run it up, yeah you know. Yeah. Cai, não cai, fica de pé, Raminho, não cai. Isso, nas costas dos pés. Fica de pé, fica de pé. Isso, fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Resiste as pernas, resiste. Empurra a cabeça, vai. Empurra a cabeça. Vai, força, empurra. Isso, empurra. Isso mesmo, mais força. Vai, que assim não vai. Vai. Boa, bora. Bora, empurra a cabeça. Arthur, não foi muito mal, pois não? Não tive muito mal. Não. Ah, vá, é sincero, meu. Não, tiveste bem até. Já teve pessoal que dá muito mais trabalho, mas tu já tinhas alguma noção e ajudou, por acaso. Pá, este ritmo de treino é o ritmo de competição ou é o ritmo de todos os treinos? Mais ou menos todos os treinos, né? Consoante a turma, também é uma turma que vem mais atletas de competição, sejam amador ou profissionais, e o ritmo é um bocadinho mais acelerado. Normalmente são pessoal que já sabem as técnicas, às vezes é um bocadinho mais parado quando é uma técnica nova, mas
como é uma técnica que já foi passada, é um bocadinho mais Todos os que estavam aqui é tudo malta que faz competição. competição. Seja amador ou profissional. Profissionais aqui, quantos é que estavam? Penso que estava só um amador. E um nabo. É por isso, isto bem. No caso da Mafalda, a Mafalda chegou já com o objetivo de querer competir. Foi ao ginásio com o pai e disse: quero competir MMA. E não, já, tem que ter calma, tem que ter calma. E ela, não, quer competir já, agora. Competir já. Pumba. Foi algo do género, né? Miudinha, era nova, penso que tinha 15 anos. Disse: eu quero competir já. E por acaso ela mostrou logo que tinha talento, começou a se destacar no treino, que sempre foi muito dedicada. Ou seja, foi um processo que ocorreu depressa. São poucos atletas que vivem só exatamente da luta. E mulheres ainda mais difícil. Mais difícil, muito mais difícil. Portanto, a Mafalda é teimosa. É. É isso, Mafalda, és teimosa. Já nasci teimosa. Mas de onde é que vem, como é que tu, com os 21 anos, tens o sonho de bater em pessoas, em meninas? Então é assim, aos 14 eu comecei com vontade de fazer algum desporto, alguma atividade, mas eu sabia que tinha de ser alguma coisa ligada à luta, não sei porquê. Mas porquê? Mas tu não tens ninguém na tua família que Não tenho ninguém. Eu... tenha praticado artes marciais, Não, nem nada? nada. Tenha sido... Exato, que tenha feito bullying. Não, também era uma pessoa bem pacífica, dar-se bem com todos, na turma. Mas é pá, não sei, tinha ali qualquer coisa... Mas viste na televisão, viste... Por exemplo, eu já tinha um gosto, por exemplo, se fosse filmes e séries, tinha de ter ali um bocado de investigação, um bocadinho de pancada. Jackie Chan? Sabes quem é o Jackie Chan? Por exemplo, olha, a Vai Não Força... sabe? Não, eu sei quem é, mas por exemplo, não era tanto a minha cena, era mais, por exemplo, a Vai Força Especial, coisas assim, estás a ver? Gostava bem. Eu tenho um irmão que é mais velho que eu. Street também, Fighter. também tinha de jogar essas coisas assim, não era nada de jogos de menina, era tudo assim com ação. Depois, aos 15, é que eu decidi que não, eu quero mesmo, não vou esperar mais, comecei a procurar MMA, coisas assim. E eu lembro que havia um espaço mesmo em frente à minha casa que não tinha nada. E houve uma vez que eu lembro que sonhei que naquele mesmo espaço ia aparecer um ginásio amarelo de MMA. E eu sonhei com isto. Eu lembrei-me até hoje. Passado uns 3, 4 meses, um sábado de manhã, eu vou abrir a janela do meu quarto, espreito lá para baixo, estão a colar assim na parte de fora. MMA, Jiu-Jitsu e o ginásio amarelo. E eu assim, não acredito. Eu fui correr para o meu pai. Vai lá espreitar lá abaixo. O ginásio MMA. Pronto. Isto foi num sábado. Segunda-feira estava eu a bater à porta do ginásio. Estava fechado, ninguém abriu. Terça-feira bati, ninguém abriu. Quarta-feira, um dos professores abre uma porta. Eu digo, olá, o meu nome é Mafalda, tenho 15 anos e quer treinar MMA. E ele? Começou-se a rir. E depois disse, bora, entra lá, não sei, eu vou-te mostrar o espaço. Isso parece história de filme, não? Tu não praticaste desporto nenhum sem ser MMA. Exato, eu comecei logo diretamente no MMA. Os meus professores é que disseram, olha, aconselhamos-te a treinar MMA e Jiu-Jitsu ao mesmo tempo, depois ires ganhando uma base. Tipo, não, vôlei, basquete. Isso só na escola. Mas Ginástica. porque era obrigatório. Mas só por isso. Nunca experimentaste desporto Nada. nenhum? Cheguei só a fazer na escola, pronto, eram essas atividades da educação física. Lembro que em pequenina os meus pais ainda me chegaram a meter na escola no balé, mas para ir com 7 anos, mas não aprendi nada. Foi só o plié, dar uma pirueta, coisa assim. E pronto. E gostaste, não? Não fiquei lá muito tempo. Mas se não experimentaste nada, temos que ver isso. Pronto. Eu acho muito mal, Mafalda, como tinha dito. Tu começas no Jiu-Jitsu MMA aos 15 anos e não experimentas mais desportos nenhuns. Por isso, olha, aqui estamos, no Ericeirense, que faz 100 anos este ano, clube aqui da minha terra. Vamos fazer aqui uma competiçãozinha. Gosto. Para ti tem que ser sempre a competir. Penaltis. Contratei um guarda-redes profissional e tudo. Veio diretamente dos Açores, Ícaro das Ilhas. O Ícaro das Ilhas. 5 penaltis a cada um. Ganha, obviamente, quem marcar mais.
Era perfeito, meu! Olha a pressão, olha a pressão, olha o pulo! Vai! Não! Obrigada, Raminhos, tchau. Se calhar até podias ir para o futebol, estás a ver? O Borja honrou o patrocinador da camisola. Ali. Está bem, mas eu tenho outro para ti, bora. Mais? Ok. Sim, claro. Assim não. O Raminhos só estica a mão. Olha, não é MMA! Lança! Lança! Calma! Foi um ensaio. Foi ensaio. Não é o que eles fazem, não é assim? Ao lado, para perceber. Zero uma palma. Então, Calma. não é fácil. Calma. Bate, cara! Isto não está nada competitivo. Fica danada, meu. Siga para o próximo. A culpa é dos óculos. Mas era ela a servir, não era eu. Então, mas também porque tiras tão curto? Vamos fazer com... Não foi dentro. Não, foi fora. Tu só empatas porque eu falho. Está nas tuas mãos. Obrigado, bom jogo. Obrigada, bom jogo. E deixa-me só dizer-te, Mafalda, que tiveste razão. Fizeste muito bem ir para o MMA. Não é? Também acho. Oh, Mafalda, eu resolvi dar aqui um saltinho, porque tu contaste uma história que eu... Pá, não deixa de ser curioso, porque tu estudaste do 5º ao 9º ano neste colégio, que é um colégio de freiras. Verdade. Do 5º ao 9º ano foi aqui que eu andei. A Mafalda terrorista no Colégio de Santa Doroteia. Sendo um colégio de freiras, catequese, provavelmente, Sim, não era? andei na catequese. Tinham que rezar. Aqui tínhamos o hábito, todas as sextas-feiras havia um intervalo de 40 minutos que era a missa. E não era obrigatório. Um intervalo de 40 minutos. Quer dizer, a cena mais fixe, que é um intervalo e tinhas que levar com a missa. Ou seja, era um intervalo que era da missa de 40 minutos, mas não era obrigatório ir à missa. E tu ias. E eu ia à missa. Muitas vezes. Mas tu já mantens essa fé ou não? Houve uma altura na minha vida que eu perdi um bocadinho a fé com a morte do meu avô materno. Pronto, comecei a questionar algumas coisas e foi uma fase assim um bocadinho complicada, mas eu por acaso nessa altura rezava e era bastante católica. Agora já olho para as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Tu tens 21 anos, 21 anos e até me custa dizer isso, mas tu costumavas sair muito à noite? Raramente. E as poucas vezes que saí é sempre com as mesmas pessoas, que são com as minhas melhores amigas desde sempre, que são as gêmeas, a Bruna e a Thaís. Só tens 2 amigas, é isso? Não tens mais? Tenho mais amigas, mas aquelas amigas que tu dizes que podes contar para tudo, que mesmo, imagina, geralmente o pessoal da nossa idade gosta de sair à noite, fazer outras coisas. E elas sabem, se eu tenho luta, estou em dieta, não posso dormir tarde, tudo isso. E elas são super compreensivas, são aquele apoio mesmo, amigas a sério. Pressão. Afinal não, ainda está na ducha. Oi, então gostaríamos de falar consigo sobre Jesus. Círculo de leitores. Será que ela não ouve?
Que eu estou a ouvir esse som. Não, ela deve ouvir. Ela deve estar bem tipo estressada com qualquer coisa para vir à porta. Então, estou a bater à porta há 10 minutos, Bruno. És tu a melhor amiga ou é a tua irmã? Sou eu. Vocês conhecem-se desde quando? 5, 6 anos. Conhecemos no primeiro ano. Portanto, eu estava ainda com 5 anos. Nós com 6. Na primeira Sim. classe. Exato. Foi já nas Doroteias? Não, tu nas Doroteias foi do foi quinto no ano. Real Colégio. Fizeram a escola toda ou ficaram só amigas? Fizemos Fizeram, praticamente tudo, porque... Exato. Nós estivemos juntas do primeiro ano ao quarto. Sim. Depois, quinto e sexto, elas Nós estiveram fomos para fora. Angola. Exato. Depois foi sétimo, oitavo e nono. E o secundário separámos outra vez, mas a amizade já estava muito forte nessa altura. O que é que tu gostas mais na Mafalda? Acho que é uma pessoa muito calma e eu gosto dessa serenidade dela. Que é às vezes muito calma até demais. É sempre assim. A sinceridade. Pelo menos connosco é muito sincera. Com os outros acho que não tanto, mas connosco é. É assim mesmo. E quando ela disse que ia competir? Ai não, aí eu fiquei uma falda, vê lá no que é que tu metes, já estás a levar isso muito a sério. Porque assim, eu as lutas, eu via elas apanharem, pronto, a baterem também, mas eu ficava, não está lá, depois ela. Eu gosto bem dela e cuido bem dela, não cuido. E então eu fiquei assim, esta miúda não me pode machucar. Quando ela chegava de estreito e via, por exemplo, com o olho mais roxo, ou com o braço assim mais coisa, eu ficava uma falda, o que é que estás a fazer? O que é que te aconteceu? Ela preocupava-se mais que a tua mãe? Epá, geralmente quando nós estávamos juntas, eu às vezes vinha sempre com uma nota negra no braço, assim, mas de treino. E ela assim, mas fala, o que é que aconteceu? Eu, Bruno, é treino. Bruno, habitua-te, é treino. E pronto, foi-se habituando. Agora se calhar vê, já nem diz Agora nada. sim, agora vejo. Sei porque é que nunca foste treinar. Ai não, olha uma vou treinar com um bocadinho. Então bora? O que é o treino, então? Faça um treino de explosão? Isso não é para terroristas? Não. Quero dar uma luta em cima. Mas é o treino que ela vai fazer ou que vamos fazer? Que vão fazer, mas é baseado nas duas. Porque ela vai entrar na fase de explosão e a Jacqueline vai sair da fase de explosão. Ah, ok. E então? Isso é quê? É um treino duro. Vai ter muitas mudanças de níveis. É de quê? De velocidade, de Explosão. intensidade? Intensidade. Muita explosão. Muitas mudanças de níveis, sempre a trabalhar lá em cima. Uma pergunta especificamente para vocês, mulheres, que está relacionada com o ciclo menstrual. Isso complica ou não? Não, eu não estou a dizer só de mandar bocas. Não sei se... Muito. Eu estou a dizer só fisicamente. Não, muito. O teu ciclo menstrual também está trabalha? Como treinador, eu sofro muito com isso. Ele talvez todo. Não, sofro muito com isso como treinador. Mas sofres em termos que O desempenho delas cai Baixa muito, completamente. não é? Cai completamente. A nível de emoções, então, tu gritas, tem que ser um bocadinho mais sensível. Choram por um mau incentivo, por não estar a fazer as coisas bem. É verdade? Sentes isso? Ela não... Não, imagina, é uma fase do mês que tu andas tipo. Tanto podes. Exato, é muita oscilação. Tanto podes estar bem disposta, como de repente parece que ficas um bocadinho mais em baixo. Mas acho que, como a Jacqueline disse, tipo, a chave é sempre a disciplina. Mais ou menos motivada. Mas se calhar tens de diminuir a carga de treinos nessa semana, não é? Não, tu te sentes mesmo obrigada. Não, dá Não para consegues? Não consegues dar o teu melhor naquela altura, tá? Por mais que tu queres e estejas muito motivada. Não é o máximo dos outros dias, digamos assim. I'm not catching fades anymore. Gotta keep my hands clean when they come for the ball. Keep it smooth like a dawn, making moves in the dark. Cause I learned how Exato. Claro. Vai. read all his motions. How the kid never switch codes, but he code switch focus. Staring down your team with a frozen ice cold look that can end the summer solstice. Cause I'm more like the top dog. Keep on running game and the gang will cost y'all. I be calling plays from a plane while I'm off court. But we ain't the same, you a lame, I'm a mob star. I'm a top dog on a stat sheet. Off court, but I call plays for the athletes. When the cop cars try to catch me, cause I rolled off in a taxi. Put my feet up, I'm relaxing.
Singing Figaro with no accent. While I pour strains from the streets in. Do it all with a straight face. I'm the king. Esquece-me, é horrível isto. É horrível. Estás a ver? Não olhes para mim, está a meter pressão. Oh, ali parece tipo um bourrier. Ai, uma falda. Não, estou em dieta. Uma falda. Isto podes. É tão bom. Este não engorda. Aqui nesta casa, os doces não engordam. Não vão para a barriga, vão Sabe para a o coração. iogurte? Sabe a iogurte? Dá? Só sim. Está um bocadinho Só sim, creepy. Tem batata. Ela é igual.